Atualmente você tem terceirizado a custódia do seu dinheiro ou você tem dominado a custódia do seu dinheiro? Basicamente, o Bastiat, aonde é um filósofo economista, no conceito dele sobre propriedade, ele diz que existe um conjunto nessa propriedade, que é o tempo, esforço e basicamente criatividade e inteligência. Esses três é a propriedade, onde ele defende isso no seu livro A Lei. Definido isso, a propriedade a gente pode dizer que é igual ao dinheiro, porque o nosso dinheiro é a propriedade nossa, e nossa propriedade é esse conjunto de tempo, esforço e criatividade gasta, aonde a gente gasta no trabalho, passamos tempo no trabalho, passamos esforço no trabalho, usamos nossa inteligência e criatividade para gerar uma propriedade que é o dinheiro. Com isso, por que não olhar mais sobre a autocustódia? Por que terceirizar a nossa autocustódia para os bancos? Será que estamos fazendo certo terceirizar, onde um sistema tem uma matemática sistêmica onde pode muitas vezes colapsar, onde já colapsou. E isso é uma ideia só para a gente refletir se estamos seguindo o caminho certo e o caminho errado. Aonde estamos, nosso conhecimento pode chegar a um lugar melhor, baseado no que sabemos. A Web3 ela trouxe uma visão diferente para o mundo. Não sei se você já viu, mas trouxe a descentralização. E essa descentralização, baseada em código, trouxe uma autocustódia soberana, onde a gente pode ter o domínio total do nosso dinheiro. Mas não só isso, ela trouxe também uma grande responsabilidade, porque olhando para os pós e contra, muitas vezes nós terceirizamos nossa custódia para bancos, então a responsabilidade da segurança são deles. Se tem algum problema, eles resolvem. Se tem algum problema de segurança, eles vão resolver. Eles precisam ter a sabedoria da segurança para proteger o nosso capital. Às vezes é meio estranho, porque a gente deixa o nosso dinheiro com outras pessoas, a gente deixa a nossa propriedade, o nosso tempo, o nossa segurança, pode-se dizer, né? Total. A gente deixa a nossa criatividade, o tempo e o esforço que passamos trabalhando ou fazendo muitas coisas para criar essa propriedade e patrimônio ao longo do tempo. E aí, às vezes, pode aparecer um Fernando Collor, né? E congelar essa propriedade, esse tempo que gastamos. Basicamente, eu gravo esse vídeo para construir uma propriedade onde o tempo e o espaço vai gerar mais propriedade para mim e o tempo vai retornar algo bom para mim e talvez eu encontre a liberdade. Mas não quero filosofar tanto, eu quero focar mais na ideia da autocustódia. A autocustódia na Web3, que a gente pode chamar de carteiras, né, wallets, ela trouxe uma base de liberdade, basicamente trouxe uma liberdade para a gente não terceirizar a nossa custódia através da Web3, onde reina a lei matemática, o mercado tradicional, onde a lei humana que comanda. Ponto. Sabendo disso, se a gente vê aonde quando colocamos nosso dinheiro em bancos, muitas vezes eles estão trabalhando com esse dinheiro e muitas vezes a reserva real que está lá naquele banco é pequena, como tem aqui na imagem. E na corrida dos bancos, se todo mundo ao mesmo tempo pedir esse dinheiro, pode ser que colapsa o banco. E aí ele precisa gerar mais, imprimir mais dinheiro e o nosso valor, o valor do dinheiro desvaloriza. Não sei se você já viu, mas quanto mais imprime, né, no stock to flow, né? Quanto mais estoque em circulação e quanto mais a entrada desse estoque, mais desvaloriza o valor daquele ativo real. Ok.
Desvalorizamos a nossa propriedade e, ao mesmo tempo, desvalorizamos nosso tempo, nosso esforço, nossa criatividade no tempo e espaço. Beleza. Com isso, o porquê usar o Web3 e o porquê, eu acho que eu já falei o porquê, né? Porque basicamente a gente consegue se livrar da desvalorização, a gente consegue ter a liberdade de transitar o nosso dinheiro ao momento que a gente quiser, a gente não precisa esperar no final de semana até segunda-feira para movimentar um dinheiro, né? É até engraçado eu estar falando isso. Basicamente, o mundo tradicional é meio que um zoológico, onde você tem muitas travas ali, você tem um certo espaço para circular, mas não consegue totalmente. E a Web3 é meio que uma floresta que o sistema dela funciona matematicamente. Se você parar para analisar, a natureza é baseada na matemática profunda. Se você começar a estudar sobre isso, você vai conseguir entender. E o que eu queria trazer sobre isso? Trouxe responsabilidade com a autocustódia das carteiras na Web3. A Web3 é onde vive um sistema descentralizado, onde tem muitas pessoas conectadas em vários lugares do mundo e elas não precisam de uma intermediação do Estado, de alguém para permitir ela. Você consegue fazer suas coisas propriamente por sua autocustódia. E aqui acarreta algumas coisas: a arquitetura, o risco principal e a defesa. Basicamente, no tradicional, vamos chamar de zoológico, planejamento central e burocrático. Na floresta, a rede é centralizada e espontânea. O risco principal. Aqui o risco principal é a desvalorização do dinheiro, você perder seu capital por uma instituição querer congelar o dinheiro ou fez alguma bobagem, você perde o dinheiro que você tinha ali trabalhado por muito tempo. Aqui na floresta, no Web3, muitas vezes as pessoas pensam que o erro é por conta do sistema, mas se você parar para analisar, o erro é muito maior humano, por conta de falta de conhecimento, por falta de conhecimento da segurança. Por quê? Porque quando você tem autocustódia, você tem que assumir a postura de um banco, você tem que assumir a responsabilidade que esse dinheiro é sua responsabilidade e o conhecimento sobre a segurança é sua responsabilidade. Então você precisa entender sobre a gestão dos ativos, a segurança de transações de aplicações, tomar cuidado com dados maliciosos. Essa é um dos preços a se pagar pela autocustódia soberana, onde você tem total custódia desse seu ativo. Você precisa saber da segurança, você precisa tomar cuidado com hackers, e basicamente você tendo uma boa segurança, você vai conseguir evitar isso, entendeu? Tem os prós e contras. E aqui a defesa é terceirização para o Estado e FGC. E na floresta, aqui você tem essa defesa, né? O fundo garantidor, né, de crédito. E na Web3 você tem autodefesa rigorosa, não há guardas contra predadores. Então você tem a liberdade para transitar seu dinheiro e ficar longe da desvalorização, a depender. Com isso, temos algumas wallets, carteiras na Web3. Uma delas são a carteira quente, que é chamada de hot wallet, né? É o equivalente, uma carteira, vamos supor, você tem uma carteira aí, tem R$ 100 na carteira, você carrega ela ali com você, então a Hot Wallet é para você como um software ali, a MetaMask, se você pesquisar em MetaMask, Phantom, se você pesquisar, você vai conseguir ver essas carteiras onde você pode colocar seu dinheiro e basicamente ali você faz a conta, ela te dá 12 senhas ali, 12 palavras-chave para você entrar na sua conta e ter a chave privada ali certinho. E aqui, basicamente, nessa carteira, você vai precisar analisar e entender que ela precisa ser uma carteira onde vai transitar pouco volume de dinheiro.
porque ela é uma carteira que está na internet. Como eu coloquei aqui, a função operacional, alta utilidade, porém alto risco, destinada exclusivamente a dinheiro pingado e o capital de giro diário, que não arruina sua vida em caso de perda. Porque ela está muito exposta na internet e tem muitos das maliciosos, hacker, que eles querem atacar esse sistema. Mas se você tiver uma segurança boa, implementar um multisign, implementar uma recuperação ali social, você consegue ter uma boa segurança. Basicamente, então, a Hot Wallet, quando você ouvir alguém falando ou quando você for pensar sobre segurança, você tem que pensar que você precisa utilizar ela para fazer transações ali diárias, coisas rápidas, pouco volume, pouco dinheiro, para você ter uma segurança maior. É claro que dá para fazer algumas seguranças dentro dessa Hot Wallet para ficar melhor e você conseguir movimentar, mas a ideia é você deixar os volumes maiores para as carteiras frias, cold wallet, onde ela é mais protegida, ela tem um gap com o sistema da internet, ela não acessa a internet, ela não tem acesso à internet, porque isso protege totalmente ela de hackers, das maliciosos e perigos aonde possamos perder esse dinheiro, esse valor, né? Seu cofre forte subterrâneo, dispositivo físico desconectado da internet, sem portas abertas para o mundo externo. O ambiente blindado, offline, onde você armazena e reserva as principal, principais reservas da sua vida, lucros consolidados. Então, basicamente, temos esses dois tópicos aí, hot wallet, carteiras de bolso, e a hard wallet, que é os cofres onde você deixa ali seu patrimônio, onde você guarda o que é um pouco já de mais de valor e você consegue implementar algumas seguranças. Nos próximos vídeos eu vou vir trazendo mais ideias bem didáticas sobre isso. Esse vídeo aqui é mais para dar um contexto sobre as hot wallet e se você tem entendido aí, comenta aí. Aqui basicamente é a arquitetura de alocação desse capital. No mundo exterior, a hot wallet está conectada na internet, e a barreira aqui do gap, que não tem internet, né? A Cold Wallet. Então é muito difícil acessar a Cold Wallet com um hacker tentar roubar, então é bem protegido. É uma autocustódia aí soberana, onde impossível de ser tocada ali, só se alguém invadir o local onde você tem isso. E você pode também usar o Multisign, que aí a pessoa precisa, vamos supor, você tem três lugares e três hard wallets divididas ali. Você tem uma aqui, uma lá em outra cidade, vamos supor, em São Paulo, você tem outra no Rio de Janeiro e você tem outra no Espírito Santo, vamos supor. O cara precisa pegar essas três e aprovar essas três para conseguir roubar o seu dinheiro ou movimentar o seu dinheiro. Então, basicamente, fica muito complexo dele conseguir isso. Então, é uma das seguranças que podemos aplicar para proteger o capital. E aqui o preço da liberdade, como a gente já disse, né, a liberdade absoluta, nenhum banco pode congelar seu saldo, nenhuma crise institucional evapora suas economias, e você se desvincula da inflação, né? Se você deixar esse dinheiro em Bitcoin, provavelmente baseado em todo o ciclo, baseado em toda a lógica e matematicamente, seu dinheiro vai valorizar com o tempo, entendeu? E aqui os contra também, a gente não vai definir só um lado, a gente vai mostrar as duas realidades. O elo fraco, né, agora é você, não há gerente para reverter erros de malware, que seriam os ataques, espreita sua conexão de ataque, cadeia de suprimento visa adulterar seus dispositivos físicos. Muitas vezes, quando você vai fazer uma transferência, um dado se você tem algum vírus no seu celular, no seu dispositivo, na hora que você coloca o seu endereço, no mesmo momento que você está colocando, vamos supor, você copiou um Pix, vamos fazer a analogia do Pix. Você copiou o endereço do Pix. Quando você vai colar na sua carteira para enviar, no momento que você está colando,
Se você tem um vírus, ele roda um script que ele adultera esse endereço e coloca o endereço que é do hacker. E aí esse dinheiro você nem vê, se você nem olhar, você envia já direto para ele e você perde esse dinheiro. Então, precisa ter algumas aplicações ali de segurança para conseguir defender. Aí tem um protocolo de blindagem operacional, que aqui é bem resumido só para a gente ter um pouco de noção, que é comprar de uma fonte, se você for comprar uma carteira fria, comprar de uma fonte oficial, que seja, não do revendedor de terceiro, só porque é mais barato, mas comprar do lugar confiável, aonde você já tem relatos, tem que analisar bem. E aqui a segunda lei aqui seria você jamais assina um contrato, vamos supor, vem em mandarim, você não está entendendo nada, sem usar um tradutor, você tem que entender o que está acontecendo. Da mesma forma, nunca aprove uma transação criptográfica sem entender exatamente o que o contrato de inteligência está retirando. Basicamente, a gente nasceu num sistema onde a gente foi tratado como criança, né? A maioria das coisas foram tudo terceirizada, né? Muitas partes da segurança do nosso capital foi terceirizada e muitas vezes nem é culpa nossa, é por conta da cultura. A gente não procurou estudar sobre segurança e se posicionar bem e só terceirizar isso. Então, aqui na Web3 você entra como o responsável total da sua vida, o responsável total da sua carteira. Então, você precisa desenvolver a habilidade de entender a segurança. Não é algo complexo demais. Se você souber o básico, você consegue aplicar coisas certas e corretas para não sofrer um, um golpe. E também depende muito do seu conhecimento. Você precisa fazer algumas perguntas para que a gente pode abrir aqui. Seria, vamos colocar aqui, economia. A gente vem aqui. Alguma das perguntas seria essas aqui, escolhendo sua primeira carteira criptográfica. A pergunta em si seria: quais são meus potenciais vetores de ameaça? Como eu poderia ser alvo de atores maliciosos? Para quem é essa carteira? É para uso pessoal ou para uma empresa ou para teste? O que essa carteira estará controlando? Estamos falando de uma pequena quantia, criptografia para aprender, ativo significativo? A gente precisa perguntar isso, porque se for algo significativo, essa carteira precisa ser robusta e precisa ter os métodos de segurança. Se for uma carteira onde você quer aprender, mexer ali no ecossistema da Web3, tudo mais, em vários protocolos, hot wallet, pouco volume, tudo bem. Então você precisa entender qual é o grau do seu conhecimento. Se é de aprendizado, aqui seria um bom caminho. Se é algo já mais robusto, você tem que seguir aqui na carteira fria, aplicar as metodologias de segurança, aplicando todos os métodos de recuperação também, aonde se você perder a senha, você tem 3 pessoas ou 4 pessoas ali para te ajudar a recuperar. E basicamente isso, para essa recuperação, você precisa do quê? Tem um método de segurança que chama SAMIR, e ela funciona desse movimento. Quando você coloca, vamos supor, 3 responsáveis, se você perder essa senha e precisa recuperar essa senha, essas 3 pessoas responsáveis que você deixou, que são os guardiões, elas basicamente têm um pedacinho da sua senha em fragmentos, que é esse método criptográfico do Samir. Então você precisa dessas 3 pessoas, aprove que você perdeu lá, você faz um pedido, que você vai mudar de carteira e precisa que mudar só o endereço lá da sua carteira. A conta e o cofre não muda, só muda o endereço. E aí essas 3 pessoas aprovando, essa novo endereço seu é aprovado e você consegue recuperar o seu dinheiro. Simples assim. Dos métodos, né? E aqui vamos ver aqui provando o veneno. Aqui tem uma das Fire, Fire,
Fire XY, um simulador, onde você assina, ele faz uma simulação, seria aqui provando do veneno, simulação de transação, instale o antivírus e simuladores Web3 avançado, como o Fire. Essa ferramenta roda o contrato inteligente em um ambiente seguro e mostra o impacto exato do seu patrimônio antes da transação. Esse é um dos métodos que a gente pode aplicar. Isso aqui é sensacional, que isso ajuda muito a você conseguir saber se você vai ser, se essa transação está perigosa ou não. E basicamente atinge blockchain público e dá certinho aqui, então ele faz uma simulação. E aqui é para finalizar, né? Deixa eu ver aqui. Aqui seria a união entre a filosofia e a engenharia, né? A união da filosofia e engenharia, a blindagem rigorosa das três leis protege a sua operação diária na floresta, enquanto a reserva principal da sua vida descansa intocável na carteira fria. Então, basicamente, a gente ia tirar a terceirização da nossa custódia para a gente individualmente ter essa autocustódia e sabendo utilizar no hot wallet, no mercado, e sabendo guardar aqui no Code, no cofre, o nosso dinheiro aí de longo prazo. Se você gostou desse vídeo, comenta. Se você gostou desse formato de vídeo, se você já viu outro vídeo meu e gostou de outro formato ou algo mais solto, você comenta aí. E tamo junto. Curte aí, comenta, dá sua opinião aí sobre o que você acha sobre as Hot Wallet, a Web3 e o mercado tradicional. Tamo junto.